Porque você não vai aprender, e aí qualquer inovação, você não vai aprender a usar um modelo novo de Open Talent, inteligência artificial ou qualquer outra coisa, lendo um livro. Como é que você vai aprender? Cara, pega, piloto pequeno, testa, vê resultado. Tá funcionando? Replica. Não tá funcionando? Corta. Outro teste. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu e Gederson vamos conversar agora com o Guilherme Loyola, que é do Chiefs Group. Bacana o nome, Chiefs. Não é? Chiefs Group. Então, ele vai explicar pra gente o que é o conceito de Open Talent ou executivos sob demanda, né? Futuro do trabalho. Vamos entrar nessa onda agora, né, Guilherme? Seja bem-vindo. Boa, obrigado, Marcelo Gederson, pelo convite. Primeiro, acho que antes de entrar no executivo sob demanda, vale pôr um pano de fundo do que é essa Open Talent Economy, né? Basicamente, está acontecendo um movimento global onde as expectativas das pessoas, das relações com o trabalho, elas estão mudando, né? E com isso, esse é um dos componentes que fazem surgir novos formatos de trabalho. Então, o que é a Open Talent Economy? É um movimento que acredita que a gente consegue trabalhar com mais flexibilidade, equalizando um pouco formatos e N premissas em torno de um trabalho, remuneração, formato, tipo de atividade, local, um monte de coisa, mas que a gente consegue equalizar um pouco um poder que antes estava totalmente centralizado na mão das empresas, de definir o Guilherme vai trabalhar aqui nesse formato, nessa condição, Job description. e etc., para um lugar onde eu posso co-construir, também ter um nível de poder sobre como que eu quero trabalhar, em que sentido, né? Com que premissas, né? E a Open Talent Economy vem como um movimento onde, de fato, né, a economia dos talentos abertos, parte desse caminho é a gente parar de ter uma mentalidade de posse dos talentos, de que o talento é meu, eu não divido, etc., para, de fato, uma mentalidade de acesso. Ou seja, como é que eu, eventualmente, como profissional, posso compartilhar o que eu sei fazer com diferentes empresas e, ao mesmo tempo, como é que diferentes empresas passam a ter capacidade de acessar o meu talento no formato, na dose, no desenho de trabalho que fizer sentido para ambas as partes naquele momento. Guilherme falou agora, né, de a empresa abrir mão de ter posse do talento. Isso para mim toca assim tão forte, né? Porque a empresa é dona do prédio, é dona dos equipamentos e culturalmente, historicamente, somos donos do talento. Não quero compartilhar com ninguém. Que aí vem na hora que eu penso em conselheiros, né? E empresas permitindo ou não que seus executivos sejam conselheiros em outras empresas. E a visão antiga é não, porque a gente paga o salário dessa pessoa, né? E ele dedicar o tempo dele a outras empresas não faz sentido, tá errado. Não entendendo que é momentos de aprendizado, de troca, de coisas que vai ver lá fora e vai trazer para a empresa, vai ser útil para a empresa. É aquela sensação de posse, né? É isso, né? Falar dessa forma. E aí quando fala de talento, o talento é conhecimento, na verdade, né? É você compartilhar o conhecimento e aí a questão também, que eu acho que passa muito pelo empregador, é do tipo assim, mas o conhecimento adquirido pelo meu colaborador, pelo meu empregado, foi passado por mim. Ele aprendeu aqui dentro de casa, né? Como é que agora eu tenho que compartilhar esse conhecimento que ele dedicou ao meu negócio, mas sob a minha gestão, nós, com a empresa, mercado, pagamos, né, por isso. Eu paguei por esse conhecimento. É curioso isso, porque assim, a gente tem visto que antes a gente usava talento para falar de conhecimento. Agora a gente está entendendo que talento é alguém que tem uma habilidade e uma experiência para resolver um problema. Se a gente parar para olhar o que está acontecendo agora de futuro do trabalho, a IA e esse conceito que nós vamos explorar aqui de nuvem de talento, eles dão superpoderes, ou seja, o Guilherme ele tinha um talento para algo, mas não tinha para outro algo. Agora, o Guilherme com IA, talvez ele é capaz de resolver coisas que ele não resolvia antes. Assim como se eu conseguir acessar, né, eu não sei resolver diretamente, mas eu sei quem sabe resolver para me ajudar, isso vira um superpoder para eu, Guilherme, que eu tô como executivo numa posição que eu não sou imbatível, sei resolver tudo. Eu tenho um monte de problema que eu não sei. Só que qual que é a minha capacidade de transpor essa barreira de negócio? Eu acessar muito rápido essa expertise e experiência, né? Então isso passa. Se a gente parar para pensar, a gente já tentou fazer isso de outras formas. Exemplo, a gente faz network, às vezes você fala, cara, eu não sou incrível em remuneração, mas eu sei quem é, deixa eu acessar, deixa eu pedir uma mentoria, ou eventualmente até, eu costumo dar o exemplo de
é muito comum, né? Saía um diretor de uma empresa, passava um pouco, 2, 3 gerentes iam juntos. A gente viu bastante esse movimento. O que é esse movimento? É alguém tentando acessar, quem sabe, resolver um problema. Só que esse movimento ele é pesado, porque você fala assim, cara, tem que dar certo de ter a vaga no momento, no salário. Então, esse movimento ele vem para dar esse superpoder para a gente não só resolver os problemas que a gente tem hoje, mas para a gente se formar nesse cenário de mudança que eu tenho certeza que nos próximos 6 meses vai vir algum desafio que eu não tô com um alto nível de prontidão. Como que eu lido com um cenário desse? Os executivos estão sofrendo hoje com esse tanto de mudança. E esse exemplo que você disse, né, que uma empresa leva um diretor, né, traz um diretor, e aí esse diretor traz gerentes dele para essa nova empresa junto com ele. E o mercado corporativo é muito tradicional, no que, na hora que eu vou buscar um diretor em outra empresa, normalmente o que a gente olha é uma concorrente. Né? É o jogo do rouba-monte, né? Eu brinco que e é limitado. Super né? limitado. E aí, inclusive questões culturais, assim, a pessoa pode não se adaptar à cultura da nova empresa, e as pessoas que ele está trazendo vai montar um corpo estranho ali dentro. E para colocar um tempero nesse desafio, olhando o cenário macro, Marcelo, legal, a gente estava acostumado a jogar o jogo do rouba-monte. Agora está tendo pouco talento especializado versus o volume de necessidade no Brasil de talento que a gente precisa. Né? Isso sai em pesquisa. E a gente está começando a ter competição global. Acesso a talento, para alguns negócios, vai virar coisa vital para competir. Né? Você pega varejo. É verdade, é global, varejo, né? O varejo não está mais tendo que fazer um jogo de rouba-monte com o player A com o player B do Brasil. A turma aqui tem que estar falando, cara, como é que a gente une força e eventualmente cria um player muito relevante para estar posicionado no mercado global. Não é mais uma escolha. Né? E acesso a talento é pilar. E aí ficar nesse rouba-monte não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então, é legal esses temas que vocês trouxeram, que tem algumas premissas para rever, né? Do controle. O controle, ele vem de uma ótica de... A época que produtividade era tempo, então assim, se trabalhar 10 horas sai um X, se trabalhar 20 sai 2X, né? Vem daí esse modelo de trabalho, né? Não vinha de uma economia de talento com essa definição. Vinha de uma economia de investir o meu tempo em algo repetitivo, em algo ali, para produzir algo. Né? Só que o que é produzir algo hoje? Quais as premissas sustentam isso? E acho que é todo esse debate que está sendo principalmente desenhado. Quando a gente está falando de serviço, de informação, de dados, é outra economia. Né? Mas assim, isso talvez não vai ser generalizado, né? Não é para tudo. Porque o que é talento, né? Talento é uma coisa assim, que você se diferencia da massa, né, da população, assim, né? Não é todo mundo que tem e não é qualquer talento, né? Porque assim, serviços repetitivos, sei lá, tá lá carimbando, ou a pessoa que tá cuidando de um determinado parte do processo. Cara, então você não tenha talento, né? Não precisa... O que é o talento, né? Eu costumo brincar, Jaderson. Eu gosto muito de usar a seguinte frase, que é: o que certifica o padeiro é o pão. Ou seja, veio o produto, mordeu, tá gostoso? Bom padeiro. Né? Porque não adianta a pessoa falar, mas eu fiz o curso tal da padaria francesa, eu tenho 20 anos trabalhando em padaria. Cara, se chegar o pão, ele tiver torrado e ruim, você não tá evidenciando um talento. Né? Aliás, tem o programa do Jacan, onde ele recupera restaurantes, né? E é bem essa história, porque ele entra em restaurantes, que os restaurantes têm 15 anos de história, e é horroroso aquele restaurante, é isso. O que vocês estão fazendo aqui, né, gritando? Joga panela pra tudo quanto é lado. E aí não tem selo que salve. E agora talento é isso. A gente viveu uma época onde o talento era ter um monte de logo legal no currículo. E aí eu brinco, tem gente que passou por logo legal e deixou um legado e construiu coisas relevantes, tem gente que passou por lugares legais e não construiu. Ou seja, cadê o certificado do talento? O que você sabe fazer? Que problema que você sabe resolver? Né? Então isso passa a ser relevante agora. E a gente ainda está tentando entender como lidar com... Né? A gente quer benefícios novos assumindo premissas antigas. Isso fica a dica aqui para escrever o currículo, então. Escrever o currículo direito, comentando quais são os problemas que você resolveu. Como é que... Então... OpenTalent, talento na nuvem, executivo sob demanda. Quais são, para depois você falar como é que a TIFF se posiciona nesse ecossistema, né? Mas quais são os talentos, qual é o nível profissional, qual é o perfil do executivo que se encaixa, que
que trabalha bem nesse modelo novo? Boa. Acho que do ponto de vista de senioridade, a gente está muito focado em olhar de gerência a C-level, então uma liderança mais sênior, o que tem a ver com, já tem mais de década de experiência, tem repertório muitas vezes, brinco em diferentes escolas, passou por diferentes contextos, o que permite a pessoa formar diferentes habilidades ali, e que principalmente, Marcelo, acho que estão nessa ótica de sair de caixinhas e olhar para talento. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Quando você tá numa cadeira executiva tradicional lá, o Guilherme é o CHRO da empresa X. Independente do problema de gente que surge lá, quem é responsável por liderar isso, teoricamente, sou eu, né? Só que, cara, tem coisa que eu não sou a melhor pessoa, ou melhor... E aí eu posso começar, por exemplo, a desenhar o que faz sentido para mim, sei lá, eu gosto de trabalhar com transformação cultural. Como é que eu faço para talvez estar mais envolvido aí? Porque aí é meu sweet spot, aí é onde eu brilho, aí é onde eu tenho talento. Em vez de fazer um outro negócio que, cara, talvez seja mediano, é melhor para outra pessoa, né? E que talvez esteja dentro desse guarda-chuva, né, da responsabilidade, né, do CHRO. Ele tem que, ok, você brilha aqui, mas também é a tua responsabilidade de ter que entregar isso. E essa entrega ele já faz assim, tipo, putz, tem que fazer essa parte do negócio também, né? Então, do mesmo jeito que não é para qualquer coisa, também não é para qualquer um, né? Porque é um modelo diferente. E você não tem uma posição fixa, permanente, por prazo indeterminado. Você vai trabalhar um determinado período dentro de uma empresa porque tem uma necessidade específica, que pode, inclusive, ser preparar um sucessor, preparar alguém para ocupar aquela cadeira. E você vai preparar, né? Você está preparando a tua morte, na verdade. Você está... Você vai formar uma... Mas eu ia falar isso, assim, do tipo, isso é o ônus e o bônus, mas só que pensando aqui, é muito mais bônus do que ônus, porque você também se coloca à disposição de outros negócios, essa né? Essa é a tua visão. Vai ter como bônus? Que... Não, essa é a tua visão. Você está enxergando muito bônus nesse modelo. Sim, mas com certeza tem gente que não, que vai ficar assustado. Eu acho importante a gente falar disso de dores e delícias, assim, né? Acho que principalmente para quem você tá... tem umas frases boas, assim. Dores e delícias para quem tá do lado do executivo, assim. E a gente vê muita gente, às vezes, transitando ainda sem entender, né? E geralmente você olha, no primeiro olhar você fala, não, só maravilha, né? Então, assim, vou trabalhar com quem eu quero. O que são as coisas legais? Você tem um poder de escolha grande nos formatos que você quer, com a carga horária que você quer, com o nível de remuneração que pode fazer sentido para você, eventualmente com coisas que de fato você quer investir teu tempo, né? Com as pessoas com quem você quer estar. Uma flexibilidade enorme, né? Posso escolher a indústria, o tipo de negócio. Tem um monte de poder de escolha. E aí, de novo, tem gente que gosta de ter poder de escolha e tem gente que prefere a coisa dada, né? Quais são as dores ou os preços, assim, para atuar com o modelo? Você perde um pouco da garantia e estabilidade, né? Então, por exemplo, cara, o que depende ali de mim vai ser da minha capacidade de fazer bons projetos, de estar com vários clientes ativos, senão eu posso ter uma oscilação na renda, eu não tenho, às vezes, estrutura, eu tenho que aprender a navegar diferentes estruturas, o que demanda uma inteligência contextual, política, de rapidamente entender contexto, de saber ganhar confiança, né? E eu tô trazendo esses pontos porque são elementos que, de novo, dependendo, acho que de quem olha, pode ser dor ou delícia. Né? Você olha e fala assim, construir confiança é legal. Só que para, sei lá, você vai trabalhar num ambiente que tem por premissa de cultura controle, cara, não combina, né? Flexibilidade é legal, mas existe um alto nível de accountability, né? De alinhamento claro, de recorrência e cadência dos combinados, de se algo mudar, ter uma comunicação frequente, de ter clareza sobre combinados, se a gente está cumprindo, se não está. Papo reto. Ter um reporte de como é que as coisas estão avançando proativamente, né? Então, eu estou trazendo isso porque as próprias delícias do modelo, elas exigem preços, habilidades, etc., que elas são importantes para fazer funcionar. Você colocou lá o ponto de vista do indivíduo, né? E para a empresa, prós e contras desse modelo? Boa. Super legal essa pergunta, Marcelo, que eu acho que o Brasil especificamente está passando por um momento de começar a se educar do lado empresa sobre o modelo, né? O que a gente vê, assim, a gente foi ouvir muito o mercado. Hoje, quando as empresas têm uma dor que tem a ver com talento executivo, geralmente elas esperam 3 propostas de valor, que é onde elas não têm elas não encontram hoje no mercado. O que a empresa quer se ela fosse desenhar a solução ideal?
Mas, cara, eu quero colocar o talento ultra assertivo aqui dentro, o mais rápido possível, tendo muita eficiência financeira. São essas 3 coisas que a empresa quer. Só que o que a gente está vendo? As alternativas de mercado hoje não entregam. Ela sempre penaliza uma ou 2 dessas variáveis, né? Se eu pego, sei lá, uma empresa que vai contratar um baita executivo para mim assertivo, às vezes ela vai me pedir 4, 6 meses para fazer a posição, que é um talento crítico. Aí você pega esse cenário de mudança que a gente está tendo, você mata um planejamento estratégico ficando sem uma posição crítica por 4, 6 meses. Ou seja, eu penalizo velocidade e eventualmente custo, né? Se eu tento ser rápido e barato, a gente eventualmente penaliza a assertividade de quem está lá. Você, pega a primeira consultoria que aparecer aí, alguém põe aqui dentro, né? Então, eu estou trazendo esses exemplos, mas na prática o que a empresa quer hoje? Ela quer ter essa flexibilidade para poder realocar recurso. Então, fazer assertividade de talento dentro de um cenário onde eu estou realocando recurso com muita frequência é difícil e as práticas tradicionais não atendem isso. Você pensa assim, cara, eu contratei um Gui para um problema que a gente tem aqui em setembro, né? Aí, sei lá, vai começar a contratar o Gui, outubro, novembro o Gui chega, dezembro tá entendendo. Aí janeiro, fevereiro muda algo, você descobre que não é mais o Gui, não o talento ideal. Mais, né? E aí o que você fez? Você já pagou os custos de trazer a pessoa, investiu tempo e N coisas de começar a rampar a pessoa. Ela ainda não gerou, ela não deu ROI nenhum. E aí você fala, o que eu faço com essa pessoa agora? Aí você entra numa decisão de mantém a pessoa aí, porque a gente já trouxe e bancou a decisão, e eventualmente penaliza a execução, piora o ROI. Ou investe nessa pessoa pra gente tentar aproveitar o talento dela, pra ver se ela se desenvolve. Então, antes dela começar a dar ROI, ela exige um novo investimento. Ou você troca, que também é caro. E aí hoje as empresas estão tentando aprender a lidar com isso, que é como é que eu garanto prontidão das minhas estruturas num cenário dinâmico e com pressão econômica, principalmente com eficiência financeira, porque os movimentos custam. Cara, essa equação me deu um nó na cabeça. Quem souber responder, a gente está tentando ajudar, mas é um pouco desse o desafio que a gente vai ter que quebrar a cabeça. Quais são situações clássicas, assim, de maior frequência de chamar um talento as a service nesse momento? Eu vou te falar, acho que o nesse momento é importante. A gente tem tido 3 grandes demandas, assim. Uma demanda por pessoas de finanças, geralmente em cenários de preciso fazer uma captação, de N formas. Captar com fundo de venture capital, captar via dívida, captar com linhas de financiamento verde, tudo isso que eu tô falando é caso real, tá? Deixa eu comentar aqui, porque é exatamente o que você falou antes daquele time, né? Você vai contratar uma pessoa no mercado, então você vai trazer um novo CFO, um CFO que tem experiência de mercado de capitais para trazer dinheiro. Aí você traz esse sujeito, né? Vai levar um tempão para conseguir. Vai pagar caro e você vai demitir o outro anterior, porque o outro não tinha mercado de capitais. Aí 6 meses depois você fez a captação e esse cara vai fazer o quê agora? Não tem mais função. E aí o que você fez hoje? Você meio que contrata o CFO inteiro, pegando esse teu exemplo, e dá a estrutura inteira para essa pessoa tocar. Só que o que você quer é só a captação. Você não precisaria estar pagando essa pessoa para ela olhar a tesouraria, se não for uma dor. Só que o que a gente faz? A gente precisa justificar. Então fala, cara, toca a estrutura inteira aí, deixa a pessoa... O que dá para fazer hoje? É quase um combinado, né? O que dá para fazer hoje? Acho que esse é o poder da nuvem de talento. Como é que eu desenho o pool de expertise na medida que eu preciso e eu faço o investimento proporcional ao que eu preciso? Certo. Esse é o desafio. Então, o primeiro ponto, finanças. O segundo, RH. Para fazer o quê? M&A, movimentos de design organizacional que todo mundo teve que olhar por conta da pauta de eficiência. E aí você olha, gente está nas top 3 linhas de investimento. Que também, né? Negócio. Depois do novo design implementado, acabou o design. Teoricamente, você fez o change management. Cara, tá alguém ali para tocar, assim. Sim. Né? Cobertura de licença maternidade de gente sênior, porque sempre tem aquela situação chata de ou eu fico sem ninguém, às vezes é ruim, ou eu trago alguém, depois eu vejo o que eu faço é ruim, né? Então esse é um outro cenário que estão usando. Desenvolvimento de liderança, demais, né? A gente tem um produto que a gente chama de Shadow, que é colar alguém dentro da operação com o papel de desenvolver a pessoa que está na cadeira e vai ficar, e já ajudar a resolver as dores de curto prazo do negócio. Então, por exemplo, caso real, né? Eu assumi a área de marketing ano passado. Meu background não é marketing, meu background é RH. Você assumiu a área de marketing do Chiefs da Chiefs Group.
Eu falei, cara, eu nos próximos 3, 4 meses ia precisar tomar 3 decisões grandes. A primeira é, qual que vai ser a estratégia daqui para frente? 2, simples. Como é que vai ficar a minha estrutura para entregar essa estratégia de desenho, de expertise, de senioridade, enfim. E 3, orçamento. Quanto de dinheiro eu preciso para sustentar isso aqui? Né? E marketing, do que eu já aprendi, parece que assim, tem 2 coisas que matam o marketing, que é igual planta, ou é pouca água ou muita água. E aí eu falei, legal, eu estudo, faço minha parte, mas acho que seria bom e prudente eu ter alguém que viveu 10, 20 vezes esse tipo de decisão para colar, me criticar, trazer uma visão diferente. Essa pessoa passou um período comigo me ajudando a já fazer o que eu tinha que fazer e me desenvolver. Né? Porque casa de ferreiro, espeto de ferro. Porque a gente usa muito o nosso modelo lá. Né? E parte, acho que desde o início a gente tinha uma tese de o primeiro case do Brasil tem que ser nós mesmos. A gente tem que comer da nossa própria comida, montar um business case incrível e ter N cases lá dentro de uso. A gente já usou pra caramba. Então, finanças, principalmente RH. Pensando em captação de recursos, RH, transformação, finanças, design organizacional. Finanças captação de recurso, turnaround, profissionalização de gestão financeira, quando começa, vendas tem um número, finanças tem outro, controles estão, né? Implementação de ERP, a gente tem projeto rodando, agora é um ótimo caso dessa conversa, tá tendo reforma tributária. Isso virou um projeto complexo e grande para todo mundo que é impactado por isso. Às vezes você não tem um recurso dentro para fazer, só que, de novo, é parecido com o que você falou, tem um change management, acabou. Né? Então, a gente tem case, por exemplo, de um cliente que decidiu deslocar o gerente tributário que tinha para tocar só o projeto. Falou, cara, de tudo que está nessa cadeira, a pessoa vai ficar os próximos 9 meses, se eu não me engano, só olhando reforma tributária. E colocou um talento nosso para segurar a cadeira, enquanto essa pessoa resolve ficar... Um cara que já foi gerente tributário em outras organizações e sabe, né, navegar naquilo. Exato. Aí no RH? RH, M&A, Design Org, Cultura e Liderança, acho que temas grandes, assim, do ponto de vista de estratégia mesmo. E por último... E cobertura de licença maternidade. O terceiro caso que mais chega para nós é crescimento. E aí, dependendo do negócio, isso é marketing, ou é vendas, ou é BizDev, ou é abertura de novos mercados, aí tem subcategorias embaixo disso, né? Mas na nossa visão, Marcelo, é legal ver esse dado e confrontar com o que a gente está vendo de pesquisa, etc., porque tem uma coerência muito grande sobre os desafios que os negócios estão passando agora. A gente veio de uma recessão econômica, pôs um peso lá no financeiro. Depois, a gente viveu ondas de layoff. Depois de ajustar a linha de despesa, a gente criou uma dor que tá bom, só que eu ainda tenho uma estratégia para entregar. E parece ter uma lacuna agora que eu reduzi meu time. Né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, gente, passou a ser um tema. E as pesquisas mostram que uma das coisas que estão tirando o sono de CEOs hoje a gente não está vendo as taxas de crescimento no ritmo que a gente estava vendo alguns anos atrás, quando estava com abundância de capital, etc. Então, a gente ainda está tentando achar formas de voltar àquele ritmo de crescimento. E aí, basicamente, reflete o que está doendo no mercado. Como saber se sua empresa tem fit com a Alia? É simples. Se você deseja oferecer benefícios inovadores para o seu time ou busca uma alternativa unificada para benefícios de saúde física, mental e financeira, a Alia é a escolha perfeita. Ofereça mais para os seus colaboradores. Conheça a Alia. A gente ainda não falou como é que a Chiefs atua. Então, conta pra gente. Boa. Acho que a forma resumida de explicar a Chiefs Group, a gente é uma plataforma que conecta executivos para trabalho sob demanda, a demanda das empresas, né? Então, quase que assim, é uma nuvem de talento estendida onde você pode plugar e desplugar expertise via executivos, de acordo com o que está acontecendo no negócio e o que você precisa compor naquele momento, né? Esses executivos trabalham ou em vagas que podem ser part-time ou interinas, né? Ou em projetos, tem uma demanda específica começo, meio e fim, ou desenvolvendo executivos que estão na operação via mentoria e shadow, que é um pouco do que a gente debateu aqui, né? Então, acho que a forma simples, o Gederson cantou bem. Cara, é um time estendido que você pluga e despluga de acordo com o que está acontecendo no seu negócio, dando prontidão e eficiência financeira justamente por você consumir exatamente a dose que você precisa. E por que você fala... Antes a gente estava falando de talentos e agora você fala de executivo. Porque existe
um executive search, quando você fala de executivo, realmente são pessoas com experiência acima de tanto tempo? Como é que tem alguma diferença? No nosso, a Atifis Group está num nicho de executivos. É o nosso posicionamento. Então a gente olha gerente para cima. Tá. Mas não, desculpa te cortar, mas quando a gente fala de talento, né, sei lá, tem um desenvolvedor, tem um pessoal, né, que tem um talento extraordinário, mas não está numa cadeira executiva ainda, né? Exato, e aí ele não faz parte do teu... Da Atifis Group não, mas tem plataformas que focam nisso. Tem plataformas que trabalham com talento em tecnologia, tem plataformas que olham para marketing, design, parará. Exato. Né? Para vocês terem noção, gente, olhando para fora, tem plataforma que tem mais de 100 tipos de profissões, vou chamar assim, dentro deste modelo. Né? Imagina assim, eu posso contratar um dev, eu posso contratar alguém para trabalhar no stand, no evento que eu vou fazer esse final de semana. Eu posso contratar alguém para o meu restaurante. Né? Então, tudo dentro de uma ótica de Open Talent. Open Talent é muita coisa. A Atifis atua com executivos. Tá. Então, eu acho que aqui cabe uma conversa sobre o que é, qual é a diferença do Open Talent, do as a Service, para um terceiro, para um temporário, para um advisor, para um consultor, para um conselheiro. Tem várias nomenclaturas hoje muito nichadas, né? Essa pergunta é bem comum, Marcelo. E o que eu vejo, assim? É muito comum a gente pegar um negócio novo e tentar pôr numa caixinha conhecida. E na minha visão, isso gera um pouco a confusão. Porque o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando pegar um conceito que é economia aberta de talentos, onde em diferentes formatos eu posso contribuir com diferentes negócios, e tentando dar um nome conhecido. Então, por exemplo, quando você me pergunta assim, cara, qual que é a diferença com consultoria? Talvez, se eu olhar no modelo de Open Talent, a parte de projeto, que é começo, meio e fim, ela parece uma consultoria. Só que ela não é só isso. Porque o projeto pode virar uma vaga interina depois, né? Pega uma área, contando o caso real, tá? A gente tem uma empresa que começou com um trabalho de abrir uma empresa B2C, que tinha uma tese de crescimento que era, cara, se eu tiver uma unidade de negócio B2B, começou com uma pessoa, por um projeto part-time, ajudando a estruturar essa área de negócio. Então, qual que é o problema que essa empresa estava querendo resolver? É complexo, eu preciso de alguém sênior. Os founders não conseguiam estar atuando nisso, tem um core para tocar. E se eu quiser trazer alguém sênior, eu tenho uma exposição financeira grande, por um negócio tem um risco de mercado grande, ainda que eu não testei nada. Então, o que eles fizeram? Começaram por um projeto, colocaram lá a pessoa part-time, eu vou encurtar a história, mas o final da história foi a unidade de negócio, o projeto virou uma empresa, e hoje essa pessoa virou full-time, ela tá lá tocando. Isso é Open Talent, como é que eu consumo de um talento na medida que eu preciso, no formato que eu preciso daquele momento. Na dosagem certa, né? Então, voltando agora diretamente na pergunta, a gente pega a caixinha conhecida e dependendo da ótica de Open Talent que você enxergar, talvez você compare. Qual que é a diferença de um interino e um temporário? Cara, talvez seja isso mesmo, o interino é temporário, né? Tem um pedaço. Só que aí tem várias coisas de nomenclatura que às vezes a gente vê temporário e a gente assume, de novo, várias premissas que tem a ver com coisa do passado, que é empresas que faziam temporários na base da pirâmide para pagar barato, pejotização. Nossa, Guilherme, você é o vilão, você tá querendo explorar os executivos, Guilherme. E eu acho legal. O era diferente do outro, né? Lembrou bem. E esse ponto é legal, porque você precisa começar a desconstruir o conceito conhecido. Por exemplo, tem gente que não gosta de temporário. Não podia participar de treinamentos. Não gosta de temporário em que contexto? Tem gente que não gosta de consultoria. Você não gosta de consultoria em que contexto? Né? Então, o que eu recomendo, acho que para quem tá tentando entender essa sopa de letrinhas é sopa de letrinhas mesmo. A gente fazer um esforço genuíno de parar de tentar colocar as coisas numa caixinha conhecida e debater, cara, qual que é a proposta de valor do modelo? Esquece o nome do modelo. Qual que é a proposta de valor que cada alternativa me entrega? Com que premissa? Né? O que me atende melhor agora? Porque eu acho que criou uma polarização de falar, não, temporário eu não gosto. Não quero. Consultor eu não quero. Mas, Guilherme, eu escuto agora de gente da nossa comunidade, né, que passa por um momento de transição de carreira e que me fala, se a proposta não for CLT, eu não quero.
comparando PJ com CLT. Então começa aí a sopa de letrinhas, né? A gente acha que eu não me sinto seguro, eu preciso do plano de saúde, eu preciso... Volta na conversa que a gente teve dos prós e contras do modelo para o indivíduo. Então, isso é legal, porque quando você fala CLT e PJ, parece que é um modelo de trabalho que dita segurança ou a remuneração. E não é. Não. Então, por exemplo, essa discussão de pejotização... Mas vai explicar para a pessoa não... mas aí que falta informação, né? Por exemplo, lá, os executivos ganham valores igual como se estivessem trabalhando no mercado. Só que com flexibilidade, né? Quem vê de fora fala, nossa, a turma tá lá, mas tá ganhando menos, tadinho, né? Cara, não sei, tá ganhando menos? Tipo, porque não é o PJ que interfere, é o valor. É como é que você precifica, como é que você... E aí a conversa ela tem que ser um pouco mais profunda nessas premissas. O tadinho é ótimo, né? Mas para quem está interessado nesse assunto e para quem realmente vai atrás da informação, já mudou, né? Já não, provavelmente a pessoa que mudou e entendeu já nem queira mais voltar ao CLT, né? Tipo assim, não quero. Não, se era um sistema comando-controle, né? Preciso estar às 8 para sair às 18, já não quero mais, né? As pessoas querem usar essa sopa de letrinhas para determinar o controle, né? Eu tive um caso ontem de um executivo que estava certo para ir numa atuação part-time. A empresa decidiu falar, não, você quer vir full-time? Ele declinou. Não. Se for part-time, a gente segue. Se não, full-time eu não quero. Então isso me leva à próxima pergunta para você. O que tem que existir na cultura da empresa para conseguir trabalhar com esse modelo? Boa. Acho que é legal, Marcelo, olhar para Open Talent, né? Uma cultura aberta. Então, acho que é uma cultura que lida com... Eu vou pôr numa caixinha inovação, coisa nova como modelo. Ela tem alguns elementos para funcionar bem. Que o paralelo é com Open Innovation, inclusive. Exato. A nomenclatura, né? As empresas criaram Open Innovations? Falou, cara, eu preciso começar a construir expertises que eu vou construir mais devagar. Eu não vou construir se eu fizer sozinho no meu silo. Então, eu me abro a mercado para me relacionar com startup, com gente do setor, para acelerar essas capacidades que eu quero ter na estratégia de negócio, de capability mesmo, né? Então, o Open Talent é muito parecido, né? Quais são os grandes habilitadores disso? Primeiro, uma cultura muito forte de inovação e experimento, porque você não vai aprender, e aí qualquer inovação, você não vai aprender a usar um modelo novo de Open Talent, inteligência artificial ou qualquer outra coisa, lendo um livro. Como é que você vai aprender? Cara, pega piloto pequeno, testa, vê resultado. Tá funcionando? Replica. Não tá funcionando? Corta. Outro teste. Então, essa mentalidade de pensar estrutura e talento como a gente pensa produto nos últimos 10 anos, que evoluiu muito, ela é um elemento importante, né? Segundo elemento importante, conseguir trabalhar bem com autonomia, né? Pegando o caso que a gente atua aqui de executivos, geralmente você não contrata o executivo para falar assim, faça isso. Você contrata o executivo para falar, o que você acha que a gente tem que fazer? Você está contratando uma expertise. Então tem que ter uma capacidade de dar autonomia para a pessoa trabalhar, que tem a ver com o lance do tempo que vocês falaram, mas que tem a ver com eu ter uma capacidade de ter uma comunicação em alinhamento recorrente para funcionar como habilitador para essa autonomia, né? Imagina assim, cara, o Gui tá part-time na empresa. Cara, se eu não deixá-lo com contexto e não tiver mecanismos de contexto, a chance da autonomia virar um problema é alta. O Gui tá achando que a empresa quer crescer e a empresa quer margem. E ele tá lá fazendo plano para investir, né? Então, exemplo bom, mas acho que esse ponto de autonomia é outro, né? O terceiro ponto, Marcelo, eu brinco que é uma cultura de humildade para aprender com o que vem de fora. Porque tem empresa que ela quer mudança, mas não quer deixar mudar. E aí você traz um executivo para mudar algo, mas fala, não, no meu modelo de gestão não pode mexer. Não, na minha indústria não é assim. Não, peraí. O primeiro CEO de uma empresa, primeiro CEO profissional de uma empresa familiar dura 14 meses. Exatamente por isso. Que a pessoa começa a mexer. Aí a família chega lá e não. Não é o cara, isso fala que não é o cara, né? Aí inventa um monte de coisa. Demitiu alguém que era querido, tá mexendo na área que é da... Enfim. Tá tomando decisões diferentes do que a gente teria tomado. Então esse é outro ponto. Então, o primeiro sofre, o primeiro não dura muito tempo. Tem um outro ponto que acho que é importante, Marcelo, que é, cara, a empresa ser boa de alinhamento de expectativa, de definição da missão. Cara, o que você quer? Como é que a gente mede se avançou ou não?
Como é que a gente mede se terminou ou não? Se precisa de mais ou não? Porque ainda tem muita empresa que às vezes também não sabe definir o que precisa. Assim. E a TIFS está nessa conversa aí, para garantir que a coisa vai dar certo entre empresa e o executivo que está lá sob demanda. O que a gente fez? A gente, centenas de casos assim operando, a gente aprendeu um monte dessas coisas que eu estou contando aqui e a gente meio que montou todo o modelo operacional da TIFS para sustentar essas coisas. Então, como é que eu garanto alinhamento de expectativa de largada, premissas claras, revisões, porque eu sei que, por exemplo, a gente vai combinar um negócio hoje, daqui 4, 5 meses pode ser que mude. E eu não quero criar rigidez, né? Mas eu quero ser flexível. Então, como é que a gente acompanha essas diferentes expectativas ao longo do tempo, alinha, realinha, tudo isso virou a forma que a gente atua, desde diagnóstico, até a definição de quem que é o talento que entra, em que formato, até a sustentação e acompanhamento disso, até a finalização da relação. É isso que eu ia perguntar, né? Então, vocês não é só o match, né? Entre contratante e contratado, vamos chamar assim, né? Vocês fazem um acompanhamento, então, dos combinados, vocês vão acompanhando e sabendo, o combinado não foi esse, vamos alinhar. Alinha para poder o negócio não dar problema lá para frente. E eu vou te contar porque, assim, a gente entendeu que quando algo novo vem, precisa ser tudo muito bem feito, porque é mais fácil a gente olhar algo novo e falar, isso é balela, não funciona, do que a gente mudar como ser humano e aprender a usar aquilo, né? Então, o que a gente entendeu? O posicionamento da TIFS Group, a gente não faz matchmaking, a gente resolve problema de negócio. Tem um monte de caso. Então, o meu critério de sucesso quando eu me relaciono com uma empresa não é se eu apresentei alguém em tanto tempo. O meu critério de sucesso é a empresa queria achar eficiência, achou? A empresa queria crescer. Quantos por cento cresceu? A unidade de negócio que eu queria criar foi criada? Está faturando? Esse é o critério, né? E aí, quando eu tomo essa decisão, eu preciso me responsabilizar pelo diagnóstico, porque senão eu coloco alguém que é muito legal nos primeiros 2 meses, aí a empresa não está crescendo, você fala, calma, tem alguma coisa aí, né? Legal até a página 2, então eu preciso me responsabilizar por isso. Eu preciso me responsabilizar pelo desenho da oferta e eu preciso me responsabilizar por esse acompanhamento. Porque o matchmaking, ele é o começo do trabalho. Cara, é um desafio. Porque assim, você tem que conhecer muito do negócio do teu cliente, mas você tem que conhecer muito também desse talento, né? Eu brinco, acho que tem 3... Porque, caso contrário, a probabilidade de não dar certo é grande, né? É um negócio de risco alto, né? Tem 3 conhecimentos que a gente entende são fundamentais. O primeiro é um skill de negócio. Uma capacidade de aprofundar em estratégia, modelo de gestão, que já tem lá. Às vezes o problema, a gente tá achando que é gente, não é gente, é processo. E aí a gente fala, cara, isso aqui é outro problema que você tem. Não é uma andorinha não vai fazer verão aqui, né? E separar isso muito bem. Então tem uma parte que eu vou simplificar aqui em negócio, de interdependência das coisas. Eu não estou conseguindo montar um produto digital. Aí na prática você começa a aprofundar, às vezes você tem um problema de a empresa quer ser o bootstrap e quer fazer um produto que precisa de um financiamento intensivo. O problema da empresa não é em produto, é em finanças. Só que isso não é visto. Eu estou dando um exemplo simples. Eu quero crescer 300% esse ano. Muito legal. Aí você vai ver nível de investimento de quem está pagando preço para ter chance de fazer esse movimento no mercado. Não é coerente. Eu tô te dando diferentes exemplos, mas voltando à tua pergunta. Tem um skill de negócio muito importante, tem um skill de gente muito importante, que tem a ver com entender de design organizacional, né? Entender do próprio modelo de Open Talent, para saber onde dá ROI e onde não dá. E tem um terceiro elemento, que é ter uma capacidade que eu chamo de skills consultivos. De ouvir, de escuta, de navegar diferentes ambientes, de navegar diferentes stakeholders, o dono da empresa porque é dono, o CEO da empresa de capital aberto, a empresa que... O analista em diferentes indústrias, a empresa que faz fábrica de moto, faz peça de moto, a empresa de tecnologia. Essas 3 coisas, para mim, são a tríade aqui do que tem ajudado a gente a conseguir fazer bem essa tríade. E é difícil pra caramba, porque a gente não é formado a ficar muito bom nessas 3 skills, num caminho linear. Vocês estão evangelizando o mercado, né? Quanto a esse e outros modelos novos de trabalho.
Como é que lida com esse tema junto à alta liderança, né? Como é que a alta liderança passa a entender isso das empresas, né? Mas também o RH das empresas, né? Como é que o RH... Porque, e é uma coisa que você falou, já te ouvi comentando isso, é que o org design é uma habilidade fundamental para recursos humanos daqui para frente, né? Por causa dessas modalidades todas diferentes que estão surgindo. Vão ser coisas mais dinâmicas e temporárias e voláteis mesmo. E você fala... RH devia olhar para o org design como o pessoal de marketing olha para product design, né? Então, como é que é o trabalho de convencimento das estruturas tradicionais das empresas? Esse é um baita desafio. Eu vou te dar a resposta parcial, tá? Que é a resposta do que eu aprendi até aqui, mas eu acho que eu estou no meio do caminho para amadurecer esse tema, assim. O que a gente aprendeu até aqui, Marcelo? A primeira coisa, isso aqui é uma pesquisa de Harvard, não foi nem a gente aprendeu com Harvard. Eles estão com um laboratório de inovação, estudando e vivendo esse tema. E uma das perguntas que eles se faziam era: como é que é a curva de adoção das empresas pelo modelo? O que eles descobriram? O primeiro estágio, ele é pela dor, atrasada, latente. Então, o primeiro mecanismo, voltando na tua pergunta, é quando já tem uma dor muito latente, que os executivos estão com uma cabeça, dá o nome que você quiser, faz do jeito que você quiser, só me ajuda, geralmente aí há abertura para testar o modelo novo. Então, essa é uma forma, né? Assim como, né, escassez gera inovação, aqui é parecido, né? Então, esse é um mecanismo. Começar por onde está doendo muito, a gente não encontrou uma solução, sabe? Já colocamos 3, 4 executivos nessa cadeira, não fica 1 ano e meio, troca. E o problema aqui, né? A pessoa já tentou as convicções dela, ela fala, tenta um negócio diferente que eu já não sei mais o que fazer, né? Então esse é um mecanismo. O segundo mecanismo, Marcelo, é mostrar números, né? Cara, eu sei fazer a conta comparando alternativas de se eu contratar alguém por conta, se eu trouxer um modelo, se eu usar consultoria, né? E aqui, acho que a coisa mais importante é, de novo, sair do nome e com a cabeça de produto pensar qual é a proposta de valor que cada alternativa me entrega. Dito isso, o que meu cenário pede, né? E aí, quando você mostra conta, geralmente todo mundo está precisando de eficiência, cara, o modelo fica ultra competitivo, né? A gente ajuda clientes quase toda semana a fazer isso, mas tem empresa fazendo um movimento de negócio que queria fazer com 40% do investimento. Que faria quando começa a pôr na ponta do lápis. O que acontece? A maior parte dos executivos que não são de RH, e aí principalmente CEO, eles vêm do background de finanças e vendas. Isso tem pesquisa que fala. A maior parte de CEOs vem de background de vendas ou finanças. Essa turma às vezes não sabe fazer essa conta com clareza. É oportunidade para nós, profissionais de RH, subir a régua e falar, você quer debater eficiência? Pera aí. E ajudar. Então, segundo, mostrar números. Terceiro, essa turma adora um benchmark. Cara, pega a empresa que admira, já tem um monte de empresa relevante no Brasil usando. Cara, vai ver o que o iFood está fazendo, vai ver o que a Natura está fazendo, vai ver o que a Vivara está fazendo, a Klabin, a Moura, enfim. Não sou eu que estou falando. Pega os teus heróis, quem que se admira, pega o concorrente, né? Vê como essa turma está resolvendo esse tipo de problema. Por que eles estão fazendo? Né? Isso é outra forma. Né? E a última, Marcelo, que eu acho que ajuda, que é a mais longa, como é que a gente ajuda a letrar essas pessoas? Né? Assim como a gente está se esforçando para entender inteligência artificial, como é que, se a gente quer ter isso como ferramenta pro-business nos próximos anos, como é que eu estou preparando minha alta liderança para se letrar nesse tema? Porque apesar de ser uma ferramenta que parece de RH, ela é uma ferramenta para qualquer liderança que precisa garantir prontidão na sua estrutura. Se o problema é do COO a resolver o problema da estrutura de operações, essa pessoa é a principal interessada para entender como é que isso me ajuda, em que tipo de problema, né? Só que a gente ainda está nesse processo, como você falou, de awareness e educação sobre o modelo. Ó, vai ter um monte de gente que te ouviu agora, dos dois lados. Vai ter empresa interessada e vai ter profissional interessado. Então, dá um recado assim curtinho para cada um desses dois aí. Como é que ele... O que ele faz a partir de agora? Olha, acho que começando por profissionais. A coisa mais relevante agora é entender o movimento e se preparar para o movimento. Como é que eu construo o meu
portfólio de carreira, vou chamar assim. Sabe, igual a gente faz com carteira de investimento? Você não tem uma parte em tesouro, uma parte em ações, uma parte em mercado imobiliário? Imagina a carreira da nossa mesma forma, né? Antes a gente ia lá, CLT, uma empresa e fazer só aquilo. Só que quando tem uma ruptura, é catastrófico, a gente fica exposto. Como é que eu passo a olhar para a minha carreira como um portfólio de carreira? Ou seja, quais as diferentes formas de eu diversificar o meu talento, passar a ter diferentes fontes de renda, passar a ter para tocar daqui para frente? Acho que essa é uma reflexão válida. Tá. E para as empresas, assim, acho que o ponto é a necessidade de velocidade, eficiência financeira e prontidão, ela já é urgente. Já está doendo. Né? Então, para quem está tentando, de fato, resolver a equação, né? Acho que o Gederson me indicou, como é que resolve essa equação? Quem está tentando resolver essa equação é mandatório ir aprofundar no modelo. Porque talvez seja uma das primeiras coisas que ajudam a compor essa equação de eu começo a testar, eu começo a ter alguns cenários responsivos, para que daqui a algum tempo a gente consiga Bom demais. casar os diferentes formatos de trabalho, né? A gente acredita muito, Marcelo, que negócios que vão ter vantagem competitiva, eles vão saber combinar talento interno e externo. Né? Rápido, eficiente, flexível. Super obrigado, Guilherme. Legal. Pô, quem se interessou, entra no site do Chiefs Group, tem um monte de coisa bacana lá, vários vídeos para assistir e entender um pouquinho mais do que é esse modelo novo. Incrível. Obrigado. Obrigado a você, gente, pelo convite. Valeu. Boa. Obrigado a você também. Dá o like, deixa o comentário, compartilha com a turma, faz um grupo de cumbuca e marca o sininho, se ainda não marcou. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.